Olá, boa tarde. Estamos mais em um momento de live, começando agora a live Chá Entre Amigas. Vamos começar agora a live, agradecendo a Deus por esse momento. Olá, boa tarde a todos e a todas, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou aqui agora nesse momento começando mais uma live pela parte agora da tarde, Chá Entre Amigas, e hoje nós temos uma convidada especial, a qual estou aguardando ela chegar aqui, mas ela daqui a pouco está entrando. Vamos lá. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Dagmar Silveira. Sou residente aqui da cidade em Divina Pastora. Sou missionária da Primeira Igreja Batista em Divina Pastora. E mais uma vez estou voltando às lives, né? No período da Covid, no período de 2021, nós estávamos tendo algumas lives. E aí, depois que passou esse momento tão difícil, né? Nós, graças a Deus, voltamos às nossas rotinas e eu dei uma paradinha nas lives, né? Mas aí achei de bem voltar. Estamos aqui começando. Olá, seja bem-vinda. Estamos aguardando aqui a nossa convidada, mas enquanto ela não chega, deixa eu me apresentar. Para quem está chegando agora, né, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E qual é o propósito dessas lives? O propósito dessas lives é trazer para vocês uma edificação de Deus e também alguns temas a qual eu vou estar sempre trazendo aqui, não sozinha, claro, mas com pessoas capacitadas, com estudos que realmente são apropriados, como psicólogas, advogados e outras profissões que possam estar nos ajudando com alguns temas, né? Hoje pela manhã, como eu falei, né, vamos ter pessoas falando sobre a saúde da mulher, sobre a saúde psicológica, né, o emocional. Vamos estar falando sempre da palavra de Deus e orando pela sua vida em especial. Então, hoje à tarde, né, estamos estreando o Chá Entre Amigas. O porquê desse Chá Entre Amigas? Porque pela parte da manhã nós temos o café com propósito, não é? E à tarde, geralmente, as pessoas, até algumas gostam de café, mas também são aptas ao chazinho da tarde, né? Tanto é que quando tem muitos encontros de mulheres, coloca lá chá das mulheres, encontro das mulheres com chá. Então, qual é o propósito desse Chá Entre Amigas? É trazer para vocês informações, né? Vamos dizer, alimentar a sua alma, estar orando. Muitas vezes você está pedindo a Deus uma resposta, está pedindo a Deus uma situação de saber alguma solução para o seu problema. E através de uma live dessa, Deus vai estar usando pessoas para estar trazendo para vocês a palavra dele, orando por você junto comigo, e também alguns temas que muitas vezes, por exemplo, direito das mulheres, os deveres também de nós como esposas. E nesse momento agora estou aqui orando, engrandecendo o nome dele. Estou aguardando a minha irmã em Cristo Jesus, a qual ela deve estar já próxima a chegar. Ela é uma mulher muito atarefada, que é a doutora Tereza Pereira. Então vocês vão conhecer, se tudo der certo aqui, vamos acreditar que ela está terminando alguma atividade dela, mas vai estar conosco aqui, batendo um papo comigo, com você que vai estar aí na telinha, né? Estamos aguardando, não tem nenhum problema de esperar, porque sabemos que todo mundo tem seus afazeres, suas rotinas. Mas antes mesmo dela entrar, eu gostaria de estar iniciando com a oração, para que tudo seja de acordo com o querer dele na sua vida, na minha vida, na vida da dona Tereza, da doutora Tereza. Então vamos agora, nesse momento, trazer para você esse momento de estar falando com Deus. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai,
Eu te agradeço por esse momento, Senhor, nessa live. Acreditamos, ó Pai, que aqui vão estar as pessoas que é para estar, Senhor, ouvindo um pouco, Senhor, do que é necessário para suas vidas. E desde já, Senhor, me coloco, Senhor, na posição de serva tua, de uma mulher, Senhor, que diante da sociedade tem buscado, Senhor, dar um testemunho, Senhor, de acordo com o teu querer. Tu sabes, ó Pai, que todas as mulheres são mulheres abençoadas por Deus, mas todas nós enfrentamos alguns desafios. Uns são desafios profissionais, outros espirituais, materiais e assim outros mais. Mas, Senhor, eu te apresento esse momento agora de chá entre amigas e te peço, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração, usando a tua serva, Senhor. Que ela possa, Senhor, trazer o tema, Senhor, a qual está, Senhor, para acalentar os nossos corações. Cuida dela, protege ela, coloca anjos ao redor da vida dela, que tudo ocorra bem para ela, para mim, para todos que vão estar entrando agora nessa live. Porque tudo isso aqui, Senhor, primeiramente é para a honra e a glória do teu nome. E também, Senhor, abençoar vidas que precisam muitas vezes de uma resposta, de uma oração, da tua palavra, ou até ter conhecimentos, ó Pai, de alguns assuntos atuais que precisamos estar falando diante da sociedade, ó Pai. Então, desde já te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Olha lá, estamos com a Adna, graças a Deus. Olá, Adna, que esteve hoje, a pastora Magnólia, Rita, sejam todas muito bem-vindas em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui, rapidinho. Vamos estar aguardando a doutora Tereza. Enquanto nós aguardamos, eu vou estar aqui compartilhando com vocês algo da parte de Deus. Eu aqui já deixei pronto uma palavra de Deus para nós, que se encontra em Jó. Eu gosto muito de falar esse versículo e eu sei que muita gente já conhece, muita gente já ouviu, mas a palavra do Senhor ela se renova a todo instante. Eu gostaria de compartilhar com você agora em Jó 42. Jó 42. Vamos estar meditando aqui em Jó 42. Jó 42, do versículo 1 por diante, que fala assim para nós. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Amém? Só esse versículo para nós. Aqui, Jó estava falando com Deus e dizendo que os pensamentos de Deus, ele tinha certeza que eram bons e que nenhum poderia ser impedido. Em outra tradução fala, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Quando falamos de frustração, falamos que muitas vezes almejamos alguma coisa e queremos que aconteça ao nosso jeito. Do mesmo jeito que nós queremos e muitas vezes não acontece do jeito que nós pensamos e sonhamos, muitas vezes o querer de Deus é diferente do meu, é diferente do seu. Muitas vezes queremos fazer uma viagem e não conseguimos. Ficamos tristes, frustrados. Olha, chegou ela. Graça e a paz, minha amiga. Então, finalizando, quando nós dizemos falar sobre frustração, falamos muitas vezes que quando queremos algo, nos sentimos que nós não conseguimos e aí ficamos tristes. Mas a nossa querida, olha ela, finalizando com vocês. Então, Deus, o que Deus planejou para mim e para você, para nós,
no tempo certo e na hora certa vai acontecer. Boa tarde, minha querida. Boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Essa seja muito calma. bem-vinda. Amém, amém, muito obrigada. Hoje eu estou É um aqui prazer. estou acamada, mas estou bem. Oh, oh, meu Deus. Mas Mas eu estou já aqui, orei pela estou aqui. senhora e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém. Bom, Pessoal, é, você já fez a oração? Vamos orar. Gostaria que sim, você fizesse a sim. oração para Eu iniciei com a melhorar oração, aqui. mas vamos fazer mais uma oração agora. Como eu não estava sabendo que a senhora estava enferma, vamos orar agora para que o Espírito Santo lhe ajude, lhe capacite, porque eu sei que quando estamos acamados só queremos um pouquinho de descanso, não é isso? Mas aí o Espírito Santo, ele vai nesse momento atuar na sua vida e a cura do nome de Jesus estará já sobre a sua vida em nome dele. Amém? Oremos. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento eu quero te apresentar a tua serva, Senhor. A doutora Tereza, ó Pai, a qual mesmo, Senhor, acamada, enferma, Senhor, não hesitou, Senhor, de estar aqui comigo nessa live, o chá entre amigas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, cura tua serva, Senhor, da planta do pé, Senhor, ao fio da sua cabeça, que ela se sinta restaurada, Senhor amado, e que ela possa, Senhor amado, hoje ainda poder estar em pé, Senhor, e bem, Senhor. Nós cremos no poder da oração, nós cremos que Jesus é o médico dos médicos, ó Pai. E operando tu, quem impedirá, Senhor, na vida da doutora Tereza, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque eu tenho vindo conversar com ela e aprendido muito com ela. E eu não queria esse conhecimento só para mim, Senhor, mas eu queria que a tua serva, Senhor, estivesse comigo hoje e trouxesse, ó Pai, o saber que tu deste a ela, Senhor, para todos nós, esses que estão entrando agora na live, Senhor, e tu possas estar, Senhor, abençoando cada vez mais e honrando essa mulher a qual, Senhor, tu tens muitos projetos, ó Pai, usado ela. E hoje à tarde ela vai estar aqui comigo também, abençoando essas vidas em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pois agradeço muito as orações, né? Realmente hoje está um pouco difícil, mas para Deus nada é impossível, né? Então, estou aqui. Amém. Hoje de manhã já tive também uma reunião falando sobre saúde mental, né? Nosso, nosso tema aqui é muito abrangente, né? Você tem me pedido para falar sobre, vamos dizer, sobre respeito, né? Sobre uma série de coisas. E eu gostaria de escolher um tema um pouco, eu não sei quantas pessoas estão, tem 5 pessoas aqui, né? Mas um tema que tem me inquietado muito ultimamente, o etarismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente está tão acostumada a ser, em tese, né, bem tratada, e às vezes nem pensa aquele bom tratamento pode se tratar de uma violência, né? É uma coisa enganosa. E, infelizmente, o nosso mundo, nosso as pessoas, né, estão envelhecendo. Nós estamos envelhecendo. O mundo está envelhecendo. E o que fazer com esses idosos? Vamos todos pegá-los e jogá-los dentro de um buraco e afogá-los, botar fogo, porque, de repente, a gente perde emprego porque é idoso. E as pessoas não conseguem entender que a gente começa a ficar idoso a partir da concepção. Quando o óvulo encontra o espermatozoide, ele já está ficando idoso, né?
Ah, que bonitinho, o bebezinho tem 1 ano, está andando, tem 2 anos, e assim vai. Mas a gente está envelhecendo, né? Então, assim, a partir do 20, até 50 anos, a gente está subindo a montanha. Depois dos 50, a gente começa a descer. Mas isso quer dizer que a gente está ficando burro, a gente está ficando ignorante. É claro que eu não estou falando de doenças, né? Tem pessoas que estão com Alzheimer, com mal de Parkinson, né? Enfim, eu não estou falando disso. Mas eu estou falando de pessoas que têm condições de trabalhar, têm condições de opinar, têm condições de apresentar uma consultoria, né? Então, assim, eu agora, nesse momento, eu estou vivendo um problema difícil, porque eu tenho 68 anos de idade. Então, eu queria ajudar meu filho a comprar um apartamento. Eu não posso, porque eu tenho 68 anos de idade. Eu só posso comprar até completar 80 anos. E aí o valor da prestação vai lá para cima. A minha mãe tem 94 anos. Ela, então, não existe mais. Ela já deveria ter morrido para o mundo, porque ela não serve para mais nada. Então, assim, que mundo é esse que a gente está vivendo? Né? E a gente não consegue perceber, eu mesma não percebia isso, até o ano passado, quando eu fui me apresentar para trabalhar numa ONG com idosas. Era um grupo de 30 idosas, todas acima de 60 anos, entre homens e mulheres. E a pessoa, né, a diretora, a pessoa que veio me receber, ela disse assim, a primeira coisa, ela não me deu bom dia, nem nada. Ela simplesmente chegou e falou assim, ué, você ainda trabalha? Você está aposentada, não? Aí eu, com a delicadeza que me é característica, aí eu disse, eu trabalho e estou aposentada. Assim como você também deve estar, porque a sua fisionomia não é mais nova do que a minha. Talvez até você tenha mais idade do que eu. É claro que a nossa convivência durante 11 meses não foi muito simpática, né? Porque, apesar da minha ironia, eu sei trabalhar, né? Assim como eu, outras pessoas da minha idade sabem trabalhar. A gente tem, a gente pode até não ter todo o conhecimento que um jovem tem, mas a gente tem uma coisa que o jovem não vai ter: experiência, né? Raciocínio, né? A gente sabe resolver problemas onde o outro não sabe, onde o outro está lá se descabelando, sabe? Porque não é porque ele seja incompetente, é porque ele não tem a prática, a experiência. A semana retrasada, eu fui dar uma palestra lá na primeira igreja, já falei até com o Dagmar, e eu fiz uma pergunta. Eu fiquei, quando é. E tinha, vamos dizer assim, estudantes, né, de direito, já advogadas, né, recém-formadas, né? Eu falei assim, quando é que o direito surgiu? Você acredita que ninguém soube me responder? Acredito. Acredito. Eu fiquei assim, mas, gente, o direito surgiu quando surgiram 3 pessoas no mundo. A Idade da Pedra, lá atrás, há muitos anos. Porque isso é meu. Aí o outro diz, não, isso é meu. Então, peraí, vamos chamar o terceiro para dizer de quem é. Então, quando o direito surgiu, a gente aprende na faculdade. Agora, até na faculdade, todo mundo sabe mais fazer uma petição, porque a faculdade não ensina. Né? Então, assim, aí vamos voltar para o etarismo. Porque isso aí, o etarismo não atende só os idosos, também atende os jovens.
Porque há muitos idosos que também não gostam de receber ordens de jovens. Aí cria um bloqueio também, né? E dentro das igrejas, a gente percebe isso também, né? Quando, inclusive foi o tema que eu falei lá, muitas vezes o pastor, ele, não sei se o pastor Marcos está por aí, mas se tiver com o som mesmo que eu estou falando, né? Muitas Ele está vezes o ouvindo. pastor está ouvindo, né? Então o pastor chega e diz assim, não, vamos botar essa senhora. Às vezes não é por maldade, né? Não, mas essa senhora já não está dando mais, está cansada, não sei o quê, vamos dar oportunidade para o jovem. Mas não sabe o mal que está fazendo para ela. Talvez aquela função, ela talvez não sirva, entre aspas, mas não tire o trabalho dela, porque ela vai começar a se sentir inútil. E a pior coisa que tem é você começar a se sentir inútil. Né? O idoso, ele não está já muito interessado em dinheiro, né? Em galgar cargos. Não, ele está querendo ser útil, ele quer trabalhar, ele quer mostrar que ele ainda está vivo. Né? Quer ver uma coisa que me irrita profundamente é me chamar de vó. Vó! Primeiro que eu não sou avó. Segundo que eu tenho nome. Né? Então, para que me chamar de vó? Vozinha, então, já ganhou inimiga. Né? Eu, quando estava no hospital, que eu entrei passando mal, não sabia de nada, no dia seguinte, né, quando eu acordei, a enfermeira, vó, vó. Eu falei, vó, mas eu não sou vó. Meu nome é Tereza Cristina. Ah, mas aqui eu chamo todo mundo de vó. Eu falei, mas eu não sou todo mundo. Meu nome é Tereza Cristina. Aí meu filho, então você já está bem, mas já está na hora de ir embora. Né? Por quê? Isso aí você vai dizer, mas isso é uma delicadeza, é uma coisa legal, bacana. Não, é uma falta de respeito. Porque você já está ali no hospital mal. A primeira coisa que fazem com você quando você entra no hospital é já tirar sua roupa, botar aquele avental horroroso e fica todo mundo igual. Você vira um número. Né? Você deixa de ser você. Você começa ali já a ser humilhada. Vamos dizer, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você já está mal. Então fica tudo pior ainda. Né? Outra coisa, por que a gente tratar o idoso como se fosse criança? Olha, que vestidinho bonitinho. Quer um cafezinho? Quer um biscoitinho? Seu sapatinho. Olha o cabelinho dela, que gracinha. Por quê? Eu sou criança para me tratar assim. Aí você diz assim, não, mas é uma delicadeza. Pode até ser, né? Aí você vai ver assim, por exemplo, na televisão, né? Tem artistas aí que fazem, se maqueiam, fazem plástica, tudo para ficar jovem. Gente, a gente pode ficar jovem externamente, mas internamente seus órgãos têm exatamente a sua idade biológica. No meu caso, 68 anos que eles me suportam. Aliás, nem todos, porque alguns eles já foram embora, já tirei. Né? Então, onde está a nossa força? Né? O respeito, essa troca. Né? Quer dizer, a gente já deixou de existir, né? O idoso deixou de existir. Não, o idoso não deixou de existir. Ele continua firme e forte. E muitos dos idosos são o quê? Eles são. Como é que se me fugiu a palavra? Eles mantêm a casa, né?
Eles são as pessoas os provedores, né? Eles botam dinheiro dentro de casa, né? Porque o filho, ou a filha, ou o neto está desempregado. E, às vezes, também não está muito afim de procurar emprego, né? Porque tem o vovô para botar a comidinha. Tem comida, tem teto, está ótimo, né? Me desculpe aí a grande maioria, mas eu sou contra esse negócio de Bolsa Família, Bolsa não sei o quê, Bolsa não sei o que lá. Eu sou a favor da ajuda, né? Como o ditado chinês. Você dá a vara, mas não dá o peixe. E se você der o peixe, acabou. Ninguém quer mais trabalhar, não. Você vai aí no interior, procura pessoas ali para colher, né? Mandioca, mamão, seja lá o que, na lavoura, não tem. Por quê? O povo fica em casa, está ganhando mais do que eu, né? Um dia desse eu vi uma reportagem de um homem que estava ganhando, né? Não sei o que mas é aluguel, bolsa aluguel, alguma coisa. Mas o cara mora na rua. Ele ganhava mais de 2.000 por mês. Para quê? Como? Né? E as políticas públicas, e hoje mesmo eu fui participar de uma reunião, né, sobre saúde mental, e eu não tenho papa na língua, aí eu fiquei ouvindo. De repente eu falei para a moça lá, eu falei, minha querida, eu estou falando de Aracaju, hein? Eu não sei de Divina Pastora, procurem saber. Quantos psicólogos você disse mesmo que Aracaju tinha no município? 30. Quantos postos de saúde? 45. Qual a população de Aracaju? 600 mil em média. Para 30 psicólogos, você está brincando comigo, né? Não temos saúde mental. Isso aqui eu vou continuar dizendo, mas a gente não tem saúde mental. Então, veja bem, por quê? Né? Posso estar embolando. Aí você vê, voltando para o etarismo, um jovem pode ser facilmente enganado. Mas eu, com toda aquela conversinha dela ali, eu escutei. Aí o pessoal perguntou, você não vai fazer nenhuma pergunta? Eu falei, não, vou esperar no final. Eu era mais velha dali. E no final, quando eu fiz a pergunta, ela não soube responder. Eu quero saber que você me diga que 30 psicólogos conseguem atender, em média, 300 mil pessoas possíveis de estarem com problemas mentais. E quando eu digo problemas mentais, quando a gente fala de psicólogo, o pessoal diz assim, eu não sou doida, eu já escutei isso. Dentro da igreja mesmo, já disseram para mim, psicólogo é coisa do diabo. Só porque o símbolo que ignorância. A letra psi, né? Que é semelhante a um tridente, né? Aí eu falei assim, você não precisa, então você é a primeira pessoa que eu conheço que não precisa, porque até o psicólogo tem que ter terapia e supervisão. Né? As duas coisas. E quem é que não precisa? Quem é que a pessoa está nadando em dinheiro, mas tem problema? Porque a psicologia não foi feita pelo diabo, né? Foi feita por Deus. Foi permitida. Né? Então, assim, infelizmente, a saúde mental é a última coisa que o pessoal pensa. E a gente parte do governo. E aí, quando você vê que a saúde mental está mal, você vai ver como é que essas pessoas tratam os seus semelhantes. Eu tenho respeito pelo meu pai e pela minha mãe? Tenho, mas nem todos têm. Bom, meu pai já faleceu, mas a minha mãe está aqui. Mas o que eu quero dizer, a gente tem respeito, a gente
a gente tem uma crença, né, diferente, vamos dizer, né, do mundo. Então, a gente pensa diferente. Mas a gente não pode pensar só naqueles que somos nós, né? Porque o mundo, a grande maioria, está perdida, né? E isso pode nos afetar em todos os sentidos, né? Você vê, por exemplo, nas televisões, né? Eu já não assisto canal faz muito tempo, televisão, mas enfim, de vez em quando eu gosto de ver um jornal, uma coisa assim, eu tenho que estar informada, né? Você liga uma. Hoje em dia é normal. O homem está beijando o homem, né? A mulher está beijando a mulher. É normal na televisão. Aí você bota uma criança assistindo aquilo, ela vai achar que é normal também. E vai fazer a mesma coisa, né? Aí você vai dizer, bom, por que tantos casais hoje homossexuais? Às vezes eu acho que eles nem sabem o que eles estão fazendo aquilo, mas viram na televisão é bonitinho, então eu vou repetir, né? Então, você vê, algumas artistas hoje já estão se apresentando sem maquiagem, para mostrar realmente o rosto. O meu rostinho aqui todo enrugado, feito maracujá de gaveta, é natural. Eu não fiz plástica, não pretendo fazer. Né? Porque muita gente está morrendo por isso também. Verdade. Lipoaspiração, porque em prol da beleza, né? Outra coisa, doença, né? Hoje em dia você tem o quê? Eu tenho TDAH, eu tenho não sei o quê, eu tenho não sei o que lá. Autismo, então, está na moda, né? Mas será que a pessoa realmente tem, a criança realmente tem autismo? Será que realmente ela tem TDAH? Porque o TDAH, a gente sabe, né? É que primeiro criaram um remédio, para depois criar a doença. O autismo tem situações que são reais, mas tem situações que não são reais. Às vezes, Verdade. uma boa palmadinha resolve, né? Uma palmadinha. Não é que você vai espancar, eu não sou a favor de bater para espancar. Mas esse negócio também só de conversinha, botar de castigo. E se você não tiver um pouquinho mais enérgica, de tirar alguma coisa que a criança gosta, excesso de tela, em sua grande maioria, exatamente, né? Outra coisa, um bebezinho, já aquele começa a chorar, toma o celular. Absurdo, né? É um absurdo. Hoje mesmo eu falei com uma pessoa, eu disse, puxa, eu mandei uma mensagem, você não me respondeu, tem 15 dias. Ah, é porque o meu neto fica com o celular e ele apaga todas as mensagens. E qual era a mensagem? Eu falei, não era importante. Mas pergunta para o seu neto, para ver se ele lembra. Infelizmente está assim mesmo. Não é? Então, assim, às vezes a gente passa por grossa, por mal educada. Eu passo, né? Porque tem certas coisas que eu não aceito. Aí você vai ver, hoje em dia, quer ver uma coisa que também está aumentando demais, infelizmente, é o câncer. Câncer. Eu, atualmente, eu trabalho, né, nas mulheres de peito e eu atendo as mulheres com câncer. Tem alguns homens também, mas a grande maioria é mulher. Então, a gente faz todo esse acompanhamento psicológico, né, porque é difícil, né? Alguns têm que tirar a mama inteira, outros tiram só um quadrante, outras tiram as duas, né? Aí faz o implante, às vezes o corpo não aceita, aí tem que tirar o implante, aí você vira uma tábua e ainda fica com cicatrizes, porque dependendo das pessoas, às vezes dá queloide, né? Fica aquela
cicatrizes grossas, né? E assim, mas eu vejo cada dia mais jovens, né? Pessoas jovens, com isso, porque o câncer ele tem uma grande, dizem, né? Os pesquisadores, um dos fundamentos dele é o estresse, né? O sistema nervoso, a raiva, a mágoa. Você vai juntando tudo aquilo, são as doenças psicossomáticas e o câncer é uma delas, né? E é difícil você conviver com isso, né? Você vê tantas pessoas, né? Estamos a Agatha aí, que bom que você está aí, né? Seja Valéria, bem-vinda. Todos que é, estão aí agora entrando também, sejam bem-vindos. e assim, é muito. A Agatha também tem um trabalho muito legal, que é com tráfico de pessoas, né? De mulheres, em geral, né? Então, assim, esse mundo que nós estamos vivendo, eu fico me perguntando, né? Por que o Senhor Jesus não volta logo? Porque eu já estou cansada, né? Eu também tenho medo dele não me levar, mas tudo bem, mas se ele voltar e limpar aqui, né? Deixar só um. Eu espero que ele me leve. Agora, sei lá, né? Se ele vai largar, deixar para trás, né? E tem aquele filme, né? Deixados para trás, né? Então, mas assim, eu vejo que a gente está chegando num tempo muito ruim, né? E onde as pessoas estão perdendo noções de ser, né? De viver, de se permitir amar, e o mais difícil, né? Amar ao outro, né? Acho que eu estou falando demais, né? Fale alguma coisa, Dagmar. Alguém quer fazer também alguma pergunta? Então, eu não sei quanto tempo a gente tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Falta quantos minutos, Marcos, aí? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, rapidinho. Uns 30 minutos temos ainda. Uhum. Então, assim, basicamente é isso, né? Você vê, eu vou procurar já encerrar. Com relação ao etarismo, a gente vê isso em todos os lugares, né? Uhum. E no nosso dia a dia está cada vez pior, né? Eu já vi comentários de pessoas que aos 40, 50 anos perdem os seus empregos e não acham mais. Aí É você verdade. tem que ficar na clandestinidade, né? Ou então você vai fazer o quê, né? Eu, por exemplo, né? Tem pessoas que eu já passei, hoje em dia eu já estou atendendo adulto, né? Porque eu não tenho mais, eu não me sinto mais feliz atendendo adolescentes jovens, porque eu não tenho mais paciência para escutar e às vezes eu também não entendo essa linguagem, né? Principalmente da adolescente, eu não entendo, né? E a menina jovem chega, eu amo ele, eu amo ela, mas ele me bate, mas eu amo ele. Não dá, porque a pessoa não tem autoestima, né? Termina uma, termina duas, termina... E se duvidar, ainda vai casar. E não é só pessoas jovens. Aí o que você percebe? Que a carência, né? A solidão está cada vez maior. E eu acho que a tecnologia veio piorar isso, né? Porque você, é claro que veio ajudar também. Por exemplo, você está em Divina Pastora, eu estou em Aracaju, e a gente está se falando, né? Como poderia estar com outras pessoas. Mas, assim, não pode ser isso o tempo todo. Você Isso, tem pessoas, né, que não conseguem verdade. manter contato com outras pessoas físicas, né? É verdade. Falando, né? O Maurício de Souza, da Mônica, até um personagem
que é o... Eu não sei o nome dele, mas é o garotinho que ele não fala. Ele é o tempo todo no computador. E quando ele está, algumas vezes, né, interagindo com outros personagens, ele não fala, ele faz por sinais, né? Porque isso aí já deixou de existir na fala, assim como na escrita do computador, as vogais também já foram abandonadas, né? Você escreve VC, né? E assim vai. Você vai abolindo, né? Então, quando você vai fazer, pega uma pessoa, como um dia desse eu fui chamada para ser uma orientadora de uma colega aí do pastor Marcos, não vou dizer o nome. A pessoa foi fevereiro, março, abril, maio, junho. Quando chegou em junho, e esse tempo todo eu perguntando a ela como estava o trabalho que eu tinha mandado ela ler. Ela foi reclamar de mim, porque eu mandei ela ler muito. E aí ela me mandou um texto que disse que estava pronto, o TCC. Era uma página com tópico. Aí eu falei, realmente, minha querida, o negócio está difícil. Porque para mim isso não é TCC. Agora, o que você quer é que eu escreva. Aí eu vou botar o meu nome, não sei. Né? E aí eu conversei com a coordenação e aí chegamos a um acordo que era melhor eu não continuar, porque era o meu nome que estava em jogo. Que orientadora é essa que apresenta o TCC de uma página? Sendo que o mínimo, no caso dela, era 15. Onde está a introdução, desenvolvimento, metodologia, conclusão? Né? Então, tudo isso, as pessoas estão... eu vejo que a tecnologia piorou, né? A nossa vida. Ela se tornou... Antigamente, você ia para uma biblioteca para fazer um estudo. Meu tempo era assim. Eu passei por isso. Até hoje eu gosto de biblioteca. Então, hoje em dia o pessoal vai no computador e clica lá o chat, né, GPT, e aí sai lá alguma coisa que eles acham que está pronto. Né? Que é o texto. É o tal da IA, inteligência artificial. Né? Eu vou dizer a você, eu já cutuquei lá também. Quando eu quero alguma coisa para organizar, eu vou lá. Agora, dizer que aquilo vai ficar exatamente do jeito que eu quero, não. Isso ali vai me dar um modelo. Mas eu tenho como saber se aquilo está certo ou está errado. Porque eu estudei. Uma colega de Pedro Henrique foi fazer o TCC, Pedro Henrique, meu filho, e ela fez exatamente isso. Pegou o TCC, o chat GPT, sei lá, e apresentou para a professora. A professora, quando viu o relatório, né, as referências, ela disse, vem cá, mas eu não estou reconhecendo essas referências. Ah, não é porque eu copiei, foi o chat lá que fez. Eu falei, você não leu? A professora perguntou. Não, não li, não, achei que estava pronto. Ah, então tá. Então, 0 para o chat e 0 para você. Foi reprovado. Né? Então, assim, Pediu, né? o mundo está de muita falta de respeito, eu percebo, né? Em todos os sentidos. Hoje em dia, para você ter confiança em alguém, é difícil. Né? Você acha que vai dar certo e as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer. Então, parece que todo mundo anda meio assim, né? Elétrico, né? Uhum. E a gente perdeu o amor, eu não sei. Inclusive, lá na minha palestra, lá, o tema foi qual é a cor do amor, né? Cadê o amor? Né? Cadê aquelas crianças brincando na rua, que pique, esconde, os pais, as mães sentados, avós, né? Conversando.
né? A gente se sujando, correndo de bicicleta, cadê? Não tem mais isso, né? Isso realmente é muito triste. E aí vem uma série de falta de respeito, né? Porque se você não aprende desde criança, né, a respeitar o outro, a idade do outro, o idoso, então, né? Eu tenho que dividir. Não, eu não tenho que dividir, isso aqui é meu. Então, já, às vezes, no jardim da infância, você já começa a perceber, né, vamos dizer assim, o egoísmo, né? E aí fica bonitinho, porque pai e mãe não corrigem. Porque colégio, para mim, é para conhecimento. Educação é para dentro de casa, né? Mas hoje em dia os pais transferem tudo, né, da escola. Você que é professora, né, Verdade. percebe isso, né, muito mais. Teve um dia que eu fui a uma missa, que uma amiga me convidou, que era negócio de aniversário dela, e o padre, eu fiquei assim, ó, com o padre. Porque eu não vi pastor fazendo isso, viu, pastor Marcos? Mas o Eu padre vi o eu vi. Marcos, ela falando com você lá. É. Agora, uma criança, estava o casal, né? E a criança só faltou subir no lustre da igreja. Até o padre lá, quando estava pregando lá, nisso, ele foi lá, puxou a roupa do padre. Então, a mãe achou lindo, e o padre, na dele. Agora, quando chegou no final, que estava todo mundo para ir embora, o padre falou assim, eu queria que vocês sentassem um pouquinho, que eu queria falar uma coisinha. Aí eu falei, ué, que será? Eu já estava doida para ir embora. Mas, enfim, aí foi essa hora que eu gostei. O pai disse, olha, gente, falou. No final ele disse o seguinte, olha, quando a gente vem para a igreja, os pais têm que tomar conta dos seus filhos. Mas antes de vir para a igreja, você já tem que educar eles em casa. Porque aqui é um ambiente que é. Aí ele falou que é um ambiente sagrado, né? Que tem que ter paz, tranquilidade, e não aquele inferno que estava ali com aquela criança. E era uma criança, devia ter 2 anos. Olha, você acredita que os pais levantaram de fininho, foram embora, com a cara enorme. Mas precisava ser chamado a atenção? Eu, na Não, igreja, realmente não. lá onde eu frequentava, na Piba, lá em Macaé, o pastor Aurecil, ele era muito sério. E aí ele começava a falar. Quando ele escutava um burburinho, ele parava de falar. Parava. Aí a igreja, né, ia parando, até que todo mundo olhava para a pessoa que estava lá falando. Aí a pessoa ficava sem graça e parava de falar. Porque é horrível. É uma falta de respeito, né? Mas é isso que a gente vê todos os dias. Gente, eu não sei se eu falei demais, mas o tema foi respeito. Então, né? É. Que veio. Sobre o respeito, a senhora falando sobre respeito, a minha criação foi assim. O meu direito começa quando o da senhora termina. É um ditado popular, né, mas que realmente é válido. Quando a gente fala de amor ao próximo, se fala também do respeito, não é isso? E hoje em dia, infelizmente, isso é na nossa sociedade secular, isso é dentro do ministério, isso é nos órgãos públicos. O que está faltando, infelizmente, em toda geração. Eu falo principalmente a relação do não senhora, não senhor. Eu fui criada, quando eu via uma pessoa, era não senhora, sim senhor, por favor, com licença, palavrinhas mágicas que usamos assim, né? Regras de convivências. Infelizmente, hoje os princípios estão deturpados. E por quê? Como a senhora acabou de falar, a nossa tarefa de pais é que a gente faça e não espere da escola e não espere da igreja.
mas infelizmente estão trocando os valores, e é por isso que os consultórios não estão dando conta de tantas crianças com TDAH, tantas crianças sem limites. Falar em crianças, minhas vizinhas aqui, ó, né? Então, assim, os valores, né, da gente ter que estar, os consultórios abertos para, não tem comanda que dê para os psicólogos, psiquiatra, neurologistas, não é? Psiquopedagogos, por mais que tenha profissionais, não está dando conta, porque aquilo que era para nós em casa ensinarmos sobre a questão do respeito, do amor, da valorização. Antigamente alguém olhava uma pessoa de idade e dizia, o senhor, a senhora, hoje é tu, você. Então, infelizmente, o que a senhora falou sobre a questão do respeito, isso a gente leva para todos os níveis. E não tem aquela questão de classe social. Seja ela a sociedade de classe alta, média ou média baixa, infelizmente estamos passando por isso. Porque a palavra que está faltando na nossa sociedade é, primeiro, a gente fala tudo isso, amor ao próximo, e também, dentro do amor ao próximo, vem os valores. E um deles é o respeito. Então, a sua fala é aquilo que eu vivi na minha infância. Quando alguém estava na minha casa, eu não podia passar no meio da sala. Isso era o quê? Princípio, educação. Então, eu tenho meu filho, eu não vou esperar que a educação comece na escola, a educação começa em casa. Eu tenho um filho, vou levar ele para a igreja. Antes de ele estar na igreja, eu preciso fazer da minha casa a igreja. Não é assim? Então, hoje em dia, eu, como trabalho como Ministério Infantil, tanto com mulheres, mas principalmente Ministério Infantil, nós somos considerados a igreja das crianças aqui na cidade, precisamos estar investindo nas crianças, sim. Mas, antes de tudo, lembrar que o amor e o respeito começam dentro de casa. Se um filho ele não sabe respeitar a mãe e o pai, como é que ele vai respeitar o professor na escola, o pastor na igreja, a tia do departamento infantil? Tudo isso por uma questão que se precisa se colocar o princípio, o valor verdadeiro. E todo valor, independente qual seja o credo. Eu não ignoro nenhum credo, eu respeito, né? Mas o que a gente fala não é questão de credo. Pode ser o católico, pode ser o evangélico, pode ser o ateu, pode ser o espírita, não importa. Qualquer religião, o que se precisa se preservar é a palavra respeito. E por isso que o mundo está como eu estava antes da irmã entrar, eu estava falando sobre Jó 42, 1, 2, que fala, Jó falando para Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos serão frustrados. Então, os planos de Deus não podem ser frustrados, mas nós, como seres humanos, precisamos entender qual é o querer de Deus, respeitar e amar. Se as pessoas não estão amando a Deus, se as pessoas não estão se amando, se as pessoas não estão sabendo o que é respeito, se eu digo, eu amo Deus, mas eu não respeito Deus, eu não tenho temor. Se eu digo que amo meu pai e minha mãe, mas eu não tenho temor, não tenho respeito a meus pais, como é que eu vou ser, numa sociedade, uma pessoa que vou saber o que é respeito? Então, a sua palavra realmente muito válida. Desde já, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, minha querida. Sou muito sua fã, não é? Aí alguém pode dizer, artista? Não, é uma pessoa minha, né? Professora do meu esposo e de que minha também, né? Porque eu filei um pouquinho, né? Tem gente aí olhando, né? Estamos aí com o pastor Quincas, bem-vindo, pastor. Eu considero esse pastor o nosso amigo também, né? Então, assim, eu sou muito fã da senhora porque eu zelo muito pela questão do princípio do respeito. Então, assim, desde já, a senhora tem em mim uma pessoa, como vamos dizer, não é vó, como as pessoas gostam de tabular realmente todo mundo de vó, não. Uma minha professora. Eu sou uma eterna aprendiz e às vezes que eu presenciei as suas falas, era sempre trazendo para a questão do princípio, os valores, o respeito. Como advogada, a senhora ensinou, como professora, a senhora falou, como tantas outras coisas, porque além da senhora ser advogada, a senhora é ser humano. Então, psicóloga, né? Então, a senhora pode ser psicóloga, pode ser advogada, mas que as pessoas possam ver na senhora tudo isso, um ser humano que merece respeito, que merece atenção, que merece carinho. Não é? Então, tenha de mim, tenha também, em nome do meu marido também, que ele gosta muito da senhora, né?
o nosso carinho, o nosso respeito, a nossa gratidão por a senhora ter participado. Eu acredito que as pessoas que vão assistir ainda essa live, ainda hoje, porque vai ficar salva tanto no Instagram como no YouTube aqui da igreja, que a senhora receba o nosso carinho. Muito obrigada, né? Que Deus possa continuar abençoando, que logo, logo a senhora possa ficar em pé, firme e forte aí, saia da cama, volte às suas atividades e seja a boca de Deus onde a senhora chegar. Uma coisa que eu posso ver na senhora, como a senhora disse, eu não tenho papo na língua, não é? É ser verdadeira. É na hora do sim ou sim, na hora do não, não, né? Sabendo, claro, que a senhora sabe muito bem, a gente é exigido na sociedade de, até quando a gente vai falar algo, a gente ser diplomata, né? Então a senhora é assim, e eu agradeço a Deus pela sua vida, né? Agradeço a Deus e gostaria de orar novamente, agradecendo a Deus pela sua vida e também abençoando essas vidas também com a nossa oração. Sinta-se abraçada por nós, o casal missionário aqui em Divina Pastora, pela PIB em Divina Pastora, não é? E também, mais ainda, que a senhora possa ter em nós pessoas que vão estar sempre orando pela sua vida. Amém? Amém. Então, vamos estar orando pela doutora, que ela é advogada e psicóloga. Quem precisar dos serviços dela, pode nos procurar aí, que eu passo o contato dela, claro, com a permissão dela anteriormente, pergunto se pode ou não pode, né, para estar buscando ela aí como psicóloga e advogada, e vamos abençoar cada vez mais a vida dessa mulher, que é uma mulher, eu não digo guerreira, toda mulher é uma guerreira porque vence alguma coisa, mas uma mulher que eu digo que é né, eu me sinto assim, uma aluna dela. Então, eu sou uma eterna aprendiz. E eu gostaria de abençoar a sua vida, doutora Tereza, orando novamente pela sua vida. Amém? Amém. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, porque a fala dela, Senhor, contribuiu, Senhor, para que as pessoas que estão assistindo ainda essa live, as pessoas que vão assistir depois ainda no Instagram, no YouTube, possam ser, Senhor, conscientes, ó Pai, de um valor, Senhor, que precisamos ter, que é o respeito, Senhor. Coloca, Senhor, nas vidas das pessoas a compreensão do que é o amor ao próximo, os valores do amor, do respeito, do carinho, da atenção. E como ela citou aqui, Senhor, sobre os idosos, ó Pai, quem seríamos nós se nós não tivéssemos pessoas para estar nos abrindo os nossos olhos, para estar nos ensinando, nos capacitando? Senhor, essa fase, Senhor, que eu chamo da maioridade, da melhor idade, como aprendi, Senhor, com um amigo meu e pastor, professor. Essa melhor idade, Senhor, que passa para nós, que temos 50, 40, 30, adolescentes, ó Pai, ou crianças, a experiência, Senhor. E nós precisamos ter, Senhor, essa compreensão, Senhor, que não é porque uma pessoa chegou aos 60, 70, 80, que ela não serve mais para nada, mas que muito temos que aprender. E para poder viver melhor nessa vida, precisamos ter o amor ao próximo e o respeito. Muito obrigada pela vida da doutora Tereza. Senhor, continua, Senhor, operando, ó Pai, a tua cura sobre a vida dessa mulher. Abençoa ela, a sua família, em especial a sua mãezinha, ó Pai, que ela, como ela disse, ela está numa certa idade, mas eu não digo uma certa idade, é a melhor idade, Senhor. Então, Senhor, dá saúde e paz a esta família da doutora, Senhor. Que tu possas estar, Senhor, acampando os teus anjos e protegendo elas de todo mal, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa também todos agora, Senhor, que estão aqui presentes nessa live, Senhor. Que possam, ó Pai, estarem tendo a consciência que os que estão fazendo, ó Pai, estão exercendo, Senhor, os valores realmente que precisamos, do amor, do respeito, do cuidado, Senhor, com os idosos. Senhor, como tratar, Senhor, essas pessoas com amor, realmente. Que possamos estar tendo isso no nosso social, na assistência social, na saúde, Senhor amado, na educação, dentro e fora das nossas casas, ó Pai, e também nos nossos ministérios, que não são nossos, são teus, porque as ovelhas não são nossas, são do Senhor Jesus. Continua, Senhor, abençoando cada vida, alimentando espiritualmente e dando, Senhor, a tua graça e paz a cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, minha querida. Amém. Olha aí, a Adna ficou até o finzinho, pastor Quincas, não é? A Ágata, Deus abençoe todos vocês que ficaram até esse final. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, gratidão, doutora.
que possa cada vez mais ser essa bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Em nome de Quando Jesus. Me despeço. precisar, vocês podem contar comigo. Qualquer dia eu vou visitar vocês, mas não quero galinha nem galo. Não se preocupe, não vai ser galinha nem galo, vai ser uma saladinha, comida vegana, que eu estou tentando aprender. Viu? Mas fique na paz, ó. Um beijo no seu coração, te ame Cristo Jesus, minha querida. Fiquem todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Uma ótima final de tarde e já a entrada da noite aí para nós, na bênção de Deus. Tchau, pessoal, fiquem na paz. Amém. Hoje, aqui no Povoado, em Maniçoba, às 19 horas, vamos estar aqui com o nosso trabalho abençoado, com crianças e mulheres, homens, famílias, vamos estar orando, pregando a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Não percam, hoje aqui no Povoado Maniçoba, onde já estou hoje, graças a Deus, depois de 2 semanas que passamos com o carro quebrado, o pastor Marcos doente, mas estamos aqui, ele já está bem, para a glória de Deus, o carro está aqui, chegamos hoje às 7 horas, 19 horas, esperando você, a senhora, o senhor e sua família para estar aqui ouvindo da palavra de Deus e junto conosco também, orando ao Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos e até mais em nome de Jesus. Um beijo, querida.